Estimados irmãos, a liturgia da palavra deste domingo nos propõe uma reflexão sobre a lei de Deus. A lei, desde o Antigo Testamento, era algo que foi estabelecido para impedir que as pessoas fizessem o mal. Pelo contrário, a lei era estabelecida como uma oportunidade, como um movimento, um impulso para fazer com que as pessoas praticassem o bem. E Jesus então não vem abolir a lei, mas pelo contrário, Jesus vem para dar pleno cumprimento à lei. Jesus vem, na verdade, para cumprir o que diz a lei, porque a lei, ela não é simplesmente ela não é a letra pela letra em si. A lei não é simplesmente um conhecimento teórico, uma prática vazia, mas a lei é algo que me leva a uma atitude, a uma ação a partir de uma consciência, a partir de uma conversão, de uma transformação, de uma mudança de mentalidade. Um exemplo que nós poderíamos usar para entender melhor o que as leituras de hoje querem nos dizer. As leis que nos são estabelecidas civilmente, as leis de trânsito, por exemplo. Por que existem leis de trânsito? Para que servem essas leis? Para que foram criadas essas leis? Para que o homem tome consciência e o homem então tenha um comportamento a partir da consciência que ele tem agora. Por exemplo, determinada lei que estabelece a velocidade permitida numa estrada é até 100, e se você passa disso, então você já corre riscos de vida para você, para os outros, etc, etc. Então, infelizmente, por que existem os radares? Para ver se as pessoas ficam inibidas diante do radar, mexe no bolso, aí a gente sente um pouco mais, né? Então, as multas, etc. Não precisaria existir nada disso se as pessoas tivessem consciência. Se aquela lei, aquela placa que diz 100, fosse então para que a gente estabelecesse aquela velocidade. Mas não fazer por fazer. Não fazer porque a gente sabe que ali na frente tem o radar e que aquilo vai pegar e nós vamos levar uma multa e pronto. Não. As leis deveriam gerar em nós uma consciência, para que nós fizéssemos depois isso naturalmente, conscientemente, para que aquilo viesse de uma atitude consciente da nossa parte. Para isso, a lei, em tese, seria estabelecida. E assim tantas outras leis, tanto civis, como também a lei de Deus. Para que existem as leis de Deus? Para que existem os mandamentos do Senhor? Para gerar em nós a conversão. Não cumpri-las simplesmente por coação, mas que essas leis estabelecidas por Deus ordene o homem para o bem. Ordene, conduza o homem para o bem, para a salvação, para a comunhão com Deus. Portanto, Deus quer a realização do homem, Deus quer a vida plena para o homem, e é nesse sentido que Ele propõe a lei. A lei de Deus indica ao homem o caminho que ele deve seguir. Contudo, esse caminho não se esgota num mero cumprimento da lei, no mero cumprimento de ritos ou de práticas vazias de significado, mas num processo de conversão, que leve o homem a comprometer-se cada vez mais com o amor a Deus e ao próximo. É o que São Paulo nos falava na segunda leitura de hoje: sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Não basta só ouvir a palavra de Deus, ouvir, mas é preciso praticá-la, é preciso colocá-la em prática,
É preciso com que a palavra de Deus não seja apenas uma letra vazia, mas ela seja de fato uma ação concreta que gere uma mudança, uma transformação de vida para me unir mais a Deus. Portanto, meus irmãos, a obrigatoriedade, o cumprimento da lei não está na formalidade, mas na transformação, na conversão. Querem mais um exemplo? As leis de Deus, as leis da igreja. Por que a gente participa da missa todo domingo? Porque é uma lei, é um mandamento. Participar da missa aos domingos e dias santos de guarda. É uma obrigação, é uma obrigatoriedade, é uma lei. No entanto, para que existe essa lei? Para que existe essa obrigatoriedade? Para gerar comunhão com Deus. Ninguém estabelece comunhão, ninguém estabelece intimidade com alguém apenas esporadicamente, participando da vida de alguém esporadicamente, frequentando a casa de alguém, a convivência de alguém e tendo uma relação apenas esporádica, de momentos. Não é assim que se estabelece comunhão. Comunhão se estabelece com frequência, com participação consciente, com fidelidade, com constância. Para isso existe a lei da igreja, a lei, a norma, a obrigatoriedade de participar da Santa Missa aos domingos, para estabelecer comunhão, porque Deus quer estar em comunhão conosco. Deus quer uma comunhão plena de vida conosco, mas para que essa comunhão se torne plena, ela precisa se tornar já agora uma comunhão presente na minha vida. Como eu quero viver a plenitude da comunhão, se nem agora eu estabeleço essa comunhão com Deus? Então a minha frequência, a minha participação na Santa Missa aos domingos é justamente para isso. Não cumprir então a obrigação apenas pela prática vazia, apenas por uma prática teórica, mas ter o desejo, amar aquilo que faço, amar a lei, amar os mandamentos de Deus. E isso daí não se tornará apenas uma prática vazia, mas uma expressão de amor. Os pais têm obrigação de sustentar os filhos, não é? Um filho recém-nascido, a mãe tem obrigação de amamentar o filho, não é? E esta obrigação não é simplesmente algo imposto ou algo que de certa forma gere um descontentamento, uma recusa, etc., uma aversão. Muito pelo contrário, é uma obrigação de amor. A obrigação de cuidar de alguém que está enfermo, de alguém que precisa de nós, é uma obrigação por amor. Nós fazemos por amor, mas não deixa de ser um dever. Assim também os mandamentos de Deus são deveres a serem praticados. No entanto, deveres de amor, que gere comunhão com Deus, que gere amizade com Deus. Portanto, a prática da lei não apenas numa formalidade, mas de fato num processo de conversão, num processo que gere uma verdadeira transformação. Por isso que Jesus, hoje no Evangelho, traz este grande ensinamento. Olha, por que se lava as mãos antes de comer? É um ritual, é uma tradição que nós recebemos também dos antigos, uma tradição judaica, mas eles ficavam apenas na prática de lavar as mãos e não iam além do sentido daquilo que aquele gesto queria provocar nas pessoas. Gesto de purificação, gesto de transformação, gesto de lavar-se das impurezas, que não estão só nas coisas de fora, mas Jesus fala, é preciso lavar a impureza do coração também. Cada hora que vocês lavam as mãos, vocês deveriam pensar também naquilo que torna o vosso coração impuro. Até hoje nós temos esse gesto,
que vem da tradição judaica, na própria Santa Missa, quando o padre lava as mãos. Por que o padre lava as mãos? Na verdade, não é para lavar as mãos, é um gesto ritual. O padre lava as mãos e reza a seguinte oração: lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Portanto, não é a água que lava, que purifica os pecados e as faltas do padre, para que ele possa se aproximar do altar e celebrar a Eucaristia. O que lava e o que purifica, o que perdoa os pecados do padre, é o que perdoa os pecados de qualquer fiel, o sacramento da confissão. Por isso, com frequência, nós participamos também desse sacramento, buscamos também esse sacramento. Por isso também é necessário que a gente também esteja sempre nesse processo de conversão, de transformação, buscando a purificação, porque senão fica só no gesto, fica só no rito. É exatamente isso que Jesus hoje no Evangelho quer nos ensinar. Ele condena a atitude dos fariseus e dos mestres da lei, que ficavam mais observando se as práticas externas estavam sendo cumpridas, as práticas das tradições estavam sendo cumpridas, e esqueciam daquilo pelo qual as práticas foram colocadas, o sentido pelo qual as leis foram estabelecidas, para gerar transformação, para gerar conversão. E aí Jesus chama a atenção: cuidado, porque vocês estão tão preocupados se estão todos praticando as leis, as normas externamente, e estão esquecendo que, na verdade, essas leis precisam gerar uma transformação. A devassidão, a calúnia, o orgulho, o ódio, etc., etc., continua presente nas atitudes de vocês, mesmo cumprindo todos esses rituais. Então o ritual em si é vazio. Então vejam, Jesus não condena as tradições, Jesus não condena os ritos, Jesus não condena as leis, muito pelo contrário, Jesus quer que os ritos, as tradições, as leis tenham o seu objetivo, levem ao seu objetivo, que elas não terminem no rito, na lei, na palavra, mas que elas terminem no objetivo, na meta pela qual elas foram criadas. É exatamente isso que Jesus está nos ensinando. Por isso, meus irmãos, renovemos hoje as práticas religiosas que temos, renovemos hoje os mandamentos que aprendemos desde a nossa catequese, renovemos hoje o nosso compromisso em participar da Santa Missa todo domingo, mas que não sejam apenas práticas vazias, apenas pautadas por formalidades, mas que sejam de fato caminho que nos leve a uma verdadeira conversão, a uma verdadeira transformação do coração, como nos pede Jesus. Assim seja. Amém.